Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui agora diante da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton que diz respeito ao chamado princípio fundamental da dinâmica. A gente simplesmente coloca PFD, princípio fundamental da dinâmica. O que ele tem de diferente da primeira lei? A primeira lei de Newton, a primeira lei de Isaac Newton, que é o princípio da inércia, diz pra gente que quando a resultante é igual a zero, só pode acontecer repouso ou MRU. A segunda lei complementa, dizendo o seguinte, e quando a resultante é diferente de zero? Quando a resultante é diferente de zero, a resultante de forças é diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo corpo. Quando nós dizemos corpo, a gente diz o quê? A massa do corpo. Ok? Então, quando resultante. E o que significa resultante? Resultante é a somatória. Perdão, galera. Resultante é a somatória de forças. Então, a somatória de forças, quando a resultante ou a somatória de forças é diferente de zero, tá? Porque quando é igual a zero é inércia. Quando é diferente de zero, princípio fundamental da dinâmica. Então, quando a resultante é diferente de zero, a resultante é igual à massa vezes a aceleração adquirida pelo corpo. Aí, a gente pode aprofundar um pouquinho aqui dizendo o seguinte, olha, aceleração, num vídeo anterior, a gente tinha falado que a aceleração é uma grandeza física vetorial, tem direção e sentido, né? Para onde aponta, né? A gente precisa saber para onde aponta a aceleração. Ora, resultante, aqui eu tenho um produto escalar, então resultante também é uma grandeza vetorial. Poxa, agora, o que acontece? Quando a gente tem um produto escalar, a única informação que não é afetada é a direção, né? Como massa é uma grandeza escalar positiva, sempre positiva, então o que vai acontecer é que resultante e aceleração sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. Onde houver aceleração, haverá uma resultante com a mesma direção e sentido. Onde houver uma resultante, haverá uma aceleração com a mesma direção e sentido. Então, R e A, resultante e a aceleração, sempre terão a mesma, olha que palavra bonita, orientação. Quer dizer, a mesma direção e o mesmo sentido. Para onde aponta uma, a outra também vai apontar. Se a resultante é para baixo, a aceleração é para baixo. Se a resultante é para a direita, a aceleração é para a direita. Se a aceleração é para a esquerda, então tem uma resultante para a esquerda. Legal? Muito mais, muito bom. Agora, resultante. Resultante é força, então medida em newtons. Newton, que é igual a massa em quilogramas vezes a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então daí, né? Newton, que é igual a quilograma metro por segundo ao quadrado. Newton, que é a mesma coisa que quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Legal, muito bom. Agora, nos exercícios, no nosso dia a dia, nós não vamos necessariamente ter que usar as setinhas aqui em cima. Então, vou tirar a setinha aqui para a gente trabalhar com números, né? A equação modular, a equação que eu vou utilizar para fazer cálculos numéricos. E nessa equação, o que acontece? Quando eu escrevo resultante, eu vou escrever que resultante é força ou conjunto de forças que ajudam, menos força ou conjunto de forças que atrapalham. Muito bem, então força que está a favor do movimento e força que está contra o movimento. Força que ajuda, menos força que atrapalha. E quem são essas forças? A força que ajuda e a força que atrapalha são forças que estão na direção do movimento. Na direção do movimento.
Espera aí, Reinaldo, você pode explicar melhor essa ideia? Sim. Forças que estão na direção do movimento. Se o movimento é horizontal, as forças que ajudam e que atrapalham serão forças na horizontal. Se o movimento é vertical, as forças que ajudam e que atrapalham estarão na vertical. Então, as forças que ajudam e que atrapalham estão na direção do movimento. Vamos fazer um exemplo? Tá? Coloco aqui para vocês um carrinho. Esse carrinho está sujeito ali a um conjunto de forças. Então, nós temos uma tração que ajuda, temos um atrito que atrapalha. Muito bem. Temos ainda a força peso e a força normal. Muito bom. Agora, em se tratando de calcular a resultante, então você fala assim, resultante igual a massa vezes aceleração. Muito bem, quem é resultante? Força que ajuda menos força que atrapalha. Força que ajuda menos força que atrapalha. E essas forças estão na direção do movimento. Como o movimento é horizontal, então quem ajuda e quem atrapalha também estará na horizontal. Ora, eu tenho ali força que ajuda o movimento é a tração, força que atrapalha o movimento é o atrito. Então, quem ajuda é a força de tração, quem atrapalha é o atrito. E isso aqui igual, então, a massa vezes a aceleração. Ora, na hora de fazer as contas, então, eu vou usar apenas tração e atrito. Perfeito? Aprendemos a calcular o atrito, né, como sendo μ vezes a normal. A normal, ó, sendo utilizada apenas para a gente calcular o valor do atrito. Na equação aqui presentes as forças horizontais. Movimento horizontal, aplicando forças horizontais. Se o movimento fosse na vertical, por exemplo, né, estamos aqui com um guindaste. Esse guindaste está içando um corpo. Perfeito? Está lá o guindaste. Beleza? Está içando um corpo, levantando um corpo. Ah, mas levantando esse corpo tem um peso. Certo? Como ele está pendurado e não está em contato com a superfície, eu vou dizer aqui, ó, tem uma força de tração. A força aplicada pelo fio, uma força de tração. Não tem força normal porque não está apoiado na superfície. Ah, perfeito. O movimento desse corpo é na vertical. Então, quando nós desenvolvermos aqui, ó, resultante igual a massa vezes aceleração, qual força que ajuda e qual força que atrapalha? Como o movimento é vertical, as forças que auxiliam e que atrapalham estarão também na vertical. Quem ajuda e quem atrapalha tem a mesma direção do movimento. Movimento vertical, então, quem ajuda? Tração. Quem atrapalha? O peso. Isso igual a massa vezes a aceleração. Massa vezes aceleração. Pronto. Então, tá lá. Montei a equaçãozinha para esse corpinho. Legal? É isso aí, moçada. Então, segunda lei de Newton, o entendimento do que vai rolar aí, do que vai acontecer quando então, um corpo está sujeito a uma resultante de forças diferentes de zero. Lembrando, quando a resultante é igual a zero, princípio da inércia. Quando a resultante é diferente de zero, princípio fundamental da dinâmica. Legal? É isso aí, galera. Valeu!